O quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser um guerreiro, e também é recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria, a continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso, e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias da destruição. Trecho do ensaio Quilombo, em Palmares, na Favela, no Carnaval de Beatriz Nascimento, publicado originalmente em 1977 no jornal Movimento. Olá a todas, todes, todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro da Festa Afroliterária de Cavalcante. Espero que você que esteja chegando aqui para estar conosco nesse papo, nessa conversa, esteja bem dentro do possível. Para quem não me conhece, eu sou escritora, jornalista, pesquisadora, Kalila das Mercês, e cá estamos, no mês de novembro, mês em que chamamos de negro, né, de nosso, e que com ele percebemos uma grande parte das nossas lutas diárias, né, que são partes de trançamentos, de pensamentos de muitas e muitos intelectuais, ativistas, militantes, pesquisadores, estudiosos negros e negras. E se hoje podemos falar, né, de Novembro Negro, e em especial, né, do dia 20 de novembro, devemos sempre lembrar das lutas dos movimentos sociais e de tantas pessoas nossas que ainda seguem luta. Mas hoje eu gostaria de destacar, né, a intelectual, também poeta, historiadora nordestina, sergipana, Beatriz Nascimento, que nos deixou um legado importante sobre estudos e imersões sobre a história da população negra, né, sobre os quilombos. E por isso, né, eu já trouxe ela no início para, né, iniciar a nossa conversa. E também, com muito carinho, gostaria de lembrar de hoje a memória de Oliveira Silveira, que faria esse ano 80 anos, um intelectual, poeta da área das letras, né, que nos deixou também um legado importantíssimo, né, assim como Beatriz, né, de estudos sobre a história do negro no Brasil, e firmou, na data de morte de Zumbi dos Palmares, esse marco de resistência, né, do qual fazemos questão de nos lembrar com muito orgulho das nossas histórias. E antes de eu apresentar, né, o mote desta conversa, né, e apresentar a nossa convidada, preciso falar, né, que a Festa Afroliterária de Cavalcante é apresentada pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. A festa é realizada pela ONG Terra e conta com os apoios da Associação Quilombola Calunga, da Prefeitura Municipal de Cavalcante, do Projeto Escritoras Negras, e a coordenação geral e curadoria do projeto são de Edmara Diniz e Kalila das Mercês, essa que vos fala. Eu quero agradecer as parceiras incríveis que traduzem nossos pensamentos e conversas com muito cuidado, carinho, zelo, que é a Bárbara e a Daniela, né? Agradecer também a toda a nossa equipe, ao Rafael Gustavo, aqui no background, aqui, dando esse precioso suporte, né, a toda a produção, comunicação, todos os colaboradores que estiveram envolvidos nessa feitura, né, e que fazem a diferença para que tudo isso que vocês estão vendo aconteça dessa maneira, né? E cá estamos, né, realizando esse evento com marcos, né, não tão bons, né, enfim, pandemia, né, gente, não tem como a gente não olhar para isso, né, e observar essas vidas que foram ceifadas e, de certa forma, honrar também a memória dessas vidas, né. E o encontro de hoje, né, é um encontro especial, né, sobre cartografias afetivas ou movimentos negros na literatura brasileira. Esse encontro é com a grande referência, né, de professora, pesquisadora negra, para nós que estamos aqui no Centro-Oeste, né, para todas as pessoas também que fazem imersão nesse campo, né, da educação, voltada, né, para a liberdade, voltada para essa transgressão, né,
dos nossos povos, das nossas ideias, né? A Janira Sodré, né? Janira Sodré, ela é membro do coletivo Pretas de Angola, membro da Rede Goiana de Mulheres Negras, da Rede de Historiadores Negros e Negras, professora do Instituto Federal de Goiás e doutoranda em História pela UNB. Janira, uma satisfação muito grande dialogar contigo, né? Mas antes de eu iniciar, né, com as perguntas, eu gostaria muito que você se apresentasse. Além de pesquisadora e professora, quem é Janira Sodré? Como diz o Calunga, vem chegando, né? Eu quero primeiramente agradecer imensamente pela oportunidade de estar nesse diálogo com você, Kalila das Mercês, por intermédio do trabalho dessa equipe incrível e competente que nos cerca e nos abraça, né, e nos dá o suporte necessário, e por todos os apoiadores, né, de patrocínios, porque nós sabemos que sem recursos materiais é impossível nós fazermos chegar a palavra, né, a imagem, o movimento, a resiliência e a resistência também. Bom, Janira Sodré é maranhense, de Santa Luzia do Tide, tem 2 Santa Luzias no Maranhão, e aqui eu nasci é uma cidade marcada pelo nome do coronel local, né? Quem vive em Goiás, sobretudo quem vive no campo, sabe o que é viver num território marcado pelo poder dos coronéis. Minha mãe foi líder do Sindicato de Agricultores Locais, um sindicato que perdeu líderes por homicídio dos donos da terra local. Minha mãe era uma mulher da política, era uma quebradeira de coco babaçu, meu pai um pequeno agricultor. Que posso dizer de mim mais? Eu fui pequena morar em Boa Vista, Roraima, onde eu tive uma infância ligada à escola pública, estudei cercada por muitos colegas que são meus amigos até hoje. A gente tem grupo de WhatsApp de 30 e tantos anos do secundário, colegas de Jaricuna, Uapixana, Macuxi, sobretudo minha dissertação de mestrado é sobre Macuxi, eu morei no território. Quem sou eu mais? 21 anos radicada em Goiás, uma mulher negra. Eu gosto de comentar, por causa da nossa tradição, que muito embora eu sempre tenha atravessado muitas encruzilhadas, eu não sou exatamente uma mulher delas, porque a encruzilhada ela pode ser de muito movimento, e se você ficar parada nela, pode ser que esse movimento te atropele também, né? Então, de muitos caminhos e de muitas saídas dentro das diversas encruzilhadas. Sou eu uma pessoa da oralitura. Eu, quando era pequena, em Santa Luzia do Maranhão, eu ia no mercado fazer mandados, né? Comprar um alho, buscar um corante. No Maranhão, esse coloral de urucum chama corante. Eu ficava embevecida pelos repentistas que ficavam no mercado ao lado da cidade onde eu cresci. Eu esquecia dos trocos, dos corantes, dos alhos, e eu ficava embevecida ouvindo os repentes, os desafios. Então eu fui essa criança que li cedinho, com 4 anos eu fui alfabetizada, e eu lia os romanços, que era o nome que no meu lugar de roça, no quilombo de meu pai, nos Turibas, se dava para os cordéis. Então eu li os cordéis ao lado das fogueiras, das batatas assadas, aqueles que a minha tia Cecília, que era uma mulher que tinha para mais de 200 romanços dentro do juízo, e nos dizia, para além daqueles, os que eram traduzidos para a escrita, eu lia traduzindo nessa tradição da tia Cecília, a minha tia-avó. Então, eu sou isso, e mãe de Mariana Sodré, uma garotinha que fez 9 anos por esses dias. Ontem a gente estava cortando bolo aqui e falando dessa transmissão daquilo que nos vem de tia Cecília, de meu pai, dos meus avós, que passa para ela de algum modo, mas agora já nesse ambiente urbano, né? Uma cultura fragmentária, mas também onde a gente pode se reconstituir, né? Como pessoa, mulher, como povo. E então, a todas as pessoas que estão aqui, eu me apresento, eu peço licença para a Festa Afroliterária de Cavalcante, peço passagem, peço agô e desejo tudo de Odara.
para Ai, esse povo todo envolvido. que lindeza, viva Mariana! Uma alegria te escutar, né? Saber um pouco mais sobre sua trajetória, sobre esses movimentos, né? Esse mover-se, né? Que está envolvido aí na sua vida, que faz parte, né? Dessa pessoa, né? Que você é, né? Trazendo tantas referências, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, né? Exatamente, né? As três regiões que me são muito caras, né? Fazem parte desse meu olhar cuidadoso também para dentro desse ambiente de pesquisa, né? Então você tem essa tríade aí de referências muito potentes, né? E lá na Bahia, Janira, porque eu sou de lá, né? Você falou aí do Maranhão, do Nordeste, eu sou da Bahia, né? Eu sou de uma cidade chamada Conceição do Jacuípe, né? Berimbau, uma cidade bem pequena, né? E lá eu desenvolvi, não sozinha, né? Porque a gente não anda só, é sempre dentro dessa perspectiva do individual coletivo, né? E professoras lá como a Florentina Souza, a Ana Rita Santiago, que fazem pesquisas sobre escrita, né? Sobre escrita de mulheres negras, especialmente. Em 2016 eu comecei um projeto, né? O Escritoras Negras da Bahia, que era no intuito de fazer um remapeamento, né? Porque a gente compreende que as mulheres negras elas já estão mapeadas, elas já estão configuradas com suas feituras, com suas obras de arte, elas estão fazendo literatura. Então eu chamo de remapeamento, né? Porque é uma perspectiva minha, a perspectiva do meu movimento, né? Dessa cartografia aí que eu pude fazer, né? E ainda estou fazendo. Porque eu sempre achei esquisito, né? Eu ser da Bahia, né? De um lugar como Goiás, né, como Maranhão, um lugar que é majoritariamente negro, e toda vez que a gente pergunta sobre um escritor, sobre uma escritora, a resposta sempre é o mesmo nome. Sempre quando pergunta, falam do Jorge Amado, né? E não, né? Não estou dizendo que não é para falar aqui do Jorge Amado. Podemos falar que o Jorge Amado é essa figura também que representa. Mas sempre meu estranhamento foi do porquê, né? Somente, porque não tem uma resposta plural, né? Para apresentar, para representar, né? Essa população. E foi com essa premissa, né, que eu comecei a trançar, né, esses caminhos e ir atrás dessas mulheres negras artistas, né, que dos interiores, né, com a diversidade de identidades geográficas, identidades territoriais, e pretendo ainda seguir, né, pedindo aí ancestralidade, né, permissão aí para eu poder prosseguir com esse projeto, né, e fazer esses remapeamentos por todo o Brasil. E eu acredito que em Goiás, né, acontece um pouco parecido, né, quando se pergunta sobre um escritor, uma escritora goiana, né, eu acho que sempre vem um nome, né, porque aqui eu já escutei, sempre que fala, escritor goiano, escritora goiana, vem sempre o mesmo nome, ou quase sempre. Eu vi, né, assisti você, né, porque eu acompanho super a rede de historiadoras, historiadores negros, é tipo, é aquele canal que tá ali, super inscrito, que eu recebo, né, sempre também, da professora Ana Flávia Magalhães Pinto, convites, né, para estar ali assistindo, acompanhando, e eu vou sempre com muita satisfação, porque eu aprendo muito. Né, e eu te vi falando um pouco sobre a Leodegária, né, de Jesus, né, que nasceu em 1889, e uma mulher negra, intelectual, poeta, né, do pós-abolição. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, como se deu esse seu interesse em fazer essa imersão, né, de estudos voltados para olhar, né, para trazer, né, essas referências de escritoras negras goianas. Poxa, Kalila, que intensidade, né, de reflexões, maravilhosa. Sua fala como um movimento de jogo, né? Você falou aí que eu sou de Pretas de Angola, né? Eu tenho meu aprendizado, então eu penso muito os movimentos dessa forma, sabe? Você faz um movimento que me permite pensar muitas coisas sobre a nossa existência como coletividade negra, como uma persistência
existência temporal e espacial, como eu, durante muito tempo, usei essa expressão, eu gosto dela, entender Goiás como uma territorialidade negra, toda ela, né? Tanto em termos de espacialidade, como da ocupação desse espaço, com os nossos corpos, com as nossas dinâmicas dentro do território, como também com a inscrição da nossa produção cultural como povo. Né? Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria trazer, e eu acho importante destacar, até também uma palavra que eu gosto muito, que ela existiu num pedaço, né, da nossa história, como uma característica de africanos, que é essa noção de boçalidade. Né? Depois essa palavra ela se torna, no Rio ela é assim, no Maranhão ela é assim, em Roraima, onde eu cresci, ela é assim, ela se torna um xingamento. Né? E hoje ela é ressignificada por nós. Né? Qual é o sentido dessa palavra? Boçalidade é a característica daquela pessoa adveniente do continente africano que não aceitou facilmente ou pouco aceitou ser assimilada, abrindo mão das suas experiências culturais advenientes do território africano e de tudo que instrui, que informa esse legado, essa nossa existência civilizacional. Então, eu estou trazendo essa ideia de boçalidade para responder à sua questão. O que me fez me voltar para as trajetórias dessas mulheres e homens negros, intelectuais, escritores, pessoas que de diversas formas inscreveram e deixaram para nós, e aí eu estou pensando numa inscrição realmente por escrito, né, as suas existências, as suas potências, as suas lutas nesse campo, no campo da boçalidade. Nós não queremos, nós não devemos e nós não podemos nos apartar de nós mesmos, né, sob risco de nos perdermos daquilo que nós somos, do que estamos e das possibilidades de devir para o povo negro aqui. Então, você comentou de um trabalho que eu fiz para a rede de historiadores negros, né, na grande parceria com Guelé 10 e com Kutney Acervo, ela é parte de uma ambiência maior. Então, eu ali tratei sobre a trajetória de Leodegária de Jesus, mas eu queria comentar rapidamente duas trajetórias que chegaram para mim antes da trajetória de Leodegária. Um é um historiador e outro é um filósofo e teólogo. Né? O historiador é o padre Antônio Luiz Silva Souza, é o primeiro historiador de Goiás, o primeiro livro de história de Goiás escrito em 1832, não o primeiro livro escrito por um homem ou por um homem negro, é o primeiro livro sobre a nossa história. Né? É escrito por um teólogo e filósofo interessado na história, que é o padre Silva Souza. Então, eu estou falando disso para dizer que os primeiros escritos, né, de investigação se tratava muito de estudos, lugares e pessoas, natureza e agente de um determinado território, uma escrita muito interessante, muito situada, muito datada e pioneira. É uma questão. A outra é uma pessoa extraordinária, nascida, o Silvio Souza foi nascido na cidade de Goiás, na Vila Boa, então, e o outro em Pirenópolis, né, na Meia Ponte, que é o Luiz Severiano, da Luz, que é também um filósofo e teólogo, intelectual, que deixou escritos e foi reitor de seminário aqui, como na Vila Bela, em Cuiabá, e aí eu estou falando de um território mais largo de Centro-Oeste. Tem até uma história linda que a mãe dele era ela cativa, ele já não, e ele adquire a alforria, né, por uma emancipação comprada, para que a mãe possa viver com ele na cidade de Vila Bela. Estou falando dessas duas pessoas para dizer de que se a gente buscar, na verdade, não há ausência, né? O que há é uma maquinaria de supressão dessas existências, né? Então, é isso. E a questão que você me traz, né? Eu admiro a existência de Leodegária de Jesus, a poeta passarinho. Ela foi uma criança que gostava das árvores, gostava de escalar,
né, um esporte, hoje até tem campeonato mundial. Ela gostava de escalar árvores, e ela então, e começou a escrever muito novinha, né, alfabetizada cedinho, também 4, 5 anos, com 7 anos ela escrevia, com 9 ela já impressionava, com 17, 16 para 17 ela escreveu o primeiro livro de poesia escrito por mulher em Goiás, que ficou inédito esse feito até 1954, quando ela escreve o segundo livro de poesia escrito por mulher em Goiás. Mais que isso, ou atravessando tudo isso, Leodegária era uma mulher dos clubes literários, né? Ela desejou fazer o científico e ela foi bloqueada. Seu pai era um deputado estadual, né? Já e enfrentava as resistências, né? Do tempo. E a sua presença de menina, de mulher, de adolescente, de uma jovem mulher negra, era estranhada, então ela enfrentou bloqueios que dificultaram que ela se tornasse uma cientista. Então ela construiu as condições de sair desse bloqueio, tornando-se uma normalista, né? Uma professora, e além disso, ela estudou num colégio, ela é filha de deputado, estudou num colégio voltado para moças, né, da elite goiana, um colégio de freiras, e ali ela estabeleceu muitas amizades, né, com gente que consta do cânon, inclusive precedendo no agendamento de reuniões, na preparação dos clubes, né, dos chamados clubes femininos. Ela própria está como patrona de Academia Goiana de Letras e Artes, né? E foi membro do Clube A Rosa, que é um grupo de mulheres, um grupo mulherista. Eu evito a palavra feminista para a gente não confundir com as lutas contemporâneas, né? E não, enfim, não se confundir com o lugar desse debate. Ela, então, era mulherista desse Clube A Rosa, que foi muito influente em Goiás, inclusive com uma imprensa própria, foi articulista aqui. Ela também, como eu, tem algumas identificações com as mulheres que eu biografo, né? São escolhas, obviamente. Ela traçou o Brasil, morou no Espírito Santo, no Rio, em São Paulo, morou no Amazonas, né? Veio a falecer em Minas Gerais e em Goiás, em vários municípios, e eu estou dizendo disso para dizer que em cada lugar que a Leodegária esteve, ela inscreveu a sua palavra, né, numa imprensa existente, né, numa imprensa possível, marcando, né, a disputa pela palavra escrita. Eu tinha, Kalila, preparado um comentário inicial que acabou escapando, né? A gente conversou de tantas coisas, e tem aqui conversado de tantas coisas legais. Eu estava lembrando para trazer do Ampatebá, né? Com o texto A Tradição Viva, onde, enfim, né? O Ampatebá ensina, né? Que a palavra ela antecede a escrita, né? E é assim para nós a ideia de oralitura, né? A ideia de que nós nascemos, como Conceição Evaristo sempre traz, né? Não cercados de livros, embora nós possamos tê-los, né? Mas cercados de palavras. Então eu vejo a existência de Leodegária de Jesus, mulher, poeta, historiadora, agente cultural, contista, ela tem algum cronista, né? Ela tem também algumas crônicas, alguns contos, mulherista, né? Foi uma batalhadora pelo direito das mulheres, por representação política. Essa mulher multimídia, né? Ela também estava atravessada por exemplo, né? Vou trazer apenas um exemplo. Ela tem uma frase que eu gosto muito, né? Ela diz sempre o mesmo punhal na mesma chaga. É uma frase que eu acho que a Tânia Mendes, que é também uma intelectual negra aqui da Federal de Goiás, que tem escrito sobre a literatura e a vida da Leodegária de Jesus, destaca essa frase como vamos dizer assim, uma permanência de dororidade na trajetória de Leodegária. Eu estou falando de toda uma trajetória potente demais, mas sempre atravessada por dores lancinantes relacionadas a esse preterimento, né? Seja de seguir a carreira, seja o preterimento amoroso, e mesmo que é um tipo de amorosidade muito presente na vida dela, muito pungente, o relacionamento
com o pai, também me identifico, né, pelo significado da trajetória negra desse pai. Seu avô havia sido alfaiate cativo em Minas, e o seu pai é filho desse alfaiate, e o seu pai já professor, né, como eu já disse, depois deputado, mas o intelectual, também tomando em matrimônio a aliança com uma também professora, né. Então, falando de tudo isso para dizer que essa amorosidade familiar, a amorosidade erótica também foram dores lancinantes na vida de Laudegari e fazem parte dessa trajetória. E como é rico poder se aproximar da vida dessa mulher que esteve todo o tempo por ali quando a gente, ao buscar o cânon da literatura goiana, a gente tem uma lista canônica, referenciada, né? Tânia Rezende, essa professora que eu estava mencionando, Tânia chama atenção para isso, né? O cânon é aquilo de que o crítico gosta, aquilo de que o crítico se agrada, né? O cânon, às vezes, ele é um construto também, na minha visão, né? Um enquadramento, onde eu vou chamar assim, né? Agora nós estamos aqui na tela, né? O making on, que é esse quadrilátero que a gente está vendo aqui, deixa de fora o making off, que é todo o contexto que nos constitui para estarmos aqui. O cânon talvez da literatura goiana seja isso também. E a Laudegari é parte desse making off. Porém, sem ele não há enquadramento, né? Exatamente. Acho bonito isso que você traz, assim, porque temos muito ainda, né, assim, para fazer dentro dos estudos, né, tipo, você está falando da Laudegari, eu estou pensando, nossa, tipo, a gente está falando dos estudos literários também, né, junto com a história, porque não tem como fazer um sem o outro, né, e aí eu percebo as lacunas ainda que a gente tem, né, todas as vezes que a gente vai fazer uma assim, né, dentro de uma linearidade também, que é um tempo também que a gente questiona, né, mas quando a gente pensa também nessas escritoras, nessas autoras, né, do século XIX, do início do século XX, sempre há uma tendência, né, colocar também esses enquadramentos e deixar muita gente também de fora, né, então isso que você traz é um alerta, né, para a gente observar mais, né, e isso, né, eu não sei vocês, né, que estão nos assistindo, né, mas assim, tem uma escritora negra, né, dentro do meu contexto, porque me fez lembrar isso, né, que quando a gente pensa, né, em literatura brasileira contemporânea, né, a gente pensa em literatura especulativa, algo próximo que o pessoal tem chamado de afrofuturismo, né, tem uma baiana, né, minha conterrânea, chamada Aline França, né, ela nasceu em 48, né, é da mesma década da Beatriz, né, que eu trouxe no início, do Oliveira Silveira também, e eu só conheci, né, a Aline França muito recentemente, assim, né, acho que quando entrei no doutorado, né, já faz mas é muito pouco tempo, né, pensando nisso, né, 5 anos. E o mais incrível, porque eu sou baiana, eu sou de Berimbau, né, Conceição do Jacuípe, e a cidade da Aline França é simplesmente vizinha assim, de dividir a mesma pista, né? Ela é de Teodoro Sampaio, né? A cidade que faz limite, assim, divide, enfim. E para mim é muito assustador, né? Eu ter só conhecido a Aline França muito recentemente. E assim, as literaturas que sempre chegaram para mim sempre foram, né? Rio São Paulo, né? Em especial, né, desde a infância, né? O que a gente dos livros didáticos e todo o aparato, né? Acadêmico também, né, acaba perseguindo muito essa mesma ideia. E eu queria saber se isso aconteceu com você, né? Claro, você tem aí várias, né? Eu vou brincar, nacionalidades, né? Assim, naturalidades, né? Porque eu fico dizendo que a Bahia é meu país, por isso que eu brinquei aí das várias nacionalidades, que não deixa de ser, né? Porque cada estado brasileiro é realmente um mundo, né? Um país, né? Tem até pensando em pluriversal, né? Não é universo, são pluriversos, né? Mesmo. E eu queria saber se isso acontece contigo, se aconteceu na sua infância também, na sua adolescência, nessas descobertas de literaturas,
né? Se você teve dificuldade de conhecer, né, escritoras negras, escritores negros do Maranhão, dos espaços que você andou, você trouxe o povo Macuxi, eu me lembrei de muito carinho, assim, de quando eu estive, né, na região norte, no Acre, e eu conheci, né, o Jader Isbel, né, que tem uma imersão artística, né, nas artes plásticas do povo Macuxi, e uma grata surpresa também, né, a gente ter assim, esse cruzamento. Não, é muito bom quando a gente escuta e se percebe espelho, né, assim, e ver nossas referências sempre trazendo pistas, né, mostrando caminhos que já estiveram, né, e que a gente depois persegue. É muito grato. Mas eu queria saber se você teve essa dificuldade ou se essas escritoras e esses escritores, né, foram facilmente lidos por você, se você teve acessos. Como foi isso, esses acessos? Kalila, eu sou nascida em 1971. Isso para te situar, né, situar todas as pessoas que nos acompanham em termos aí de período da minha escolarização, da frequência à universidade, ao ensino superior, para dizer e para dizer também, você já trouxe um elemento, né, dessa regionalidade, vou colocar dessa forma, ou nacionalidade, como você traz, eu quero comentar isso, eu já explico por quê. Eu cresci em ambientes muito pujantes, muito efervescentes, com uma potência de existência cultural. Maranhão, Roraima, são lugares com especificidades, né, de brasilidade, de interculturalidade muito fortes, mas muito provavelmente ambientes que, sobretudo no período do meu nascimento e formação, né, até a juventude, vistos como ambientes à margem de uma cultura dita letrada, né, erudita, culta, no sentido dos marcadores de uma padronização que nos veio a partir da colonialidade do poder, né, de uma eurocentricidade posta. Estou dizendo tudo isso para mencionar que a minha chegada à universidade é quase que como a Beatriz Nascimento, que você já evocou, ela chama a atenção para isso, né? Ela fala, quando eu cheguei, eu me sentia só, porque só tinha eu de pessoa negra ali naquele ambiente. Então, no meu caso específico, havia assim, um abismo entre os ambientes familiares, comunitários, tradicionais e aquele ambiente da universidade. Então, esse não foi, digamos assim, o melhor ambiente para eu ter acesso a todas essas pessoas, trajetórias, repertórios, obras, né, das quais hoje a gente está falando. Então, só para falar de nacionalidades, eu não vou ficar eu não vou faltar com isso. Lembrando, né, Kalila, eu acho tão importante dizer disso, para o período colonial, nós tínhamos 2 vice-reinos aqui no que os portugueses chamaram de América Portuguesa, né? Que não era nada disso, mas assim eles chamaram, em razão da dominação e da hegemonia da Ibéria nesse contexto. Mas nós tínhamos o vice-reino do Brasil e o vice-reino do Grão-Pará e Maranhão. Eu estou marcando isso para dizer, são experiências muito diferentes, com sede em Salvador e depois no Rio, e o Reino do Norte, digamos assim, né, da Amazônia, com sede em Belém, pontualmente Manaus ou São Luís, funcionando aí como sedes. Eu estou dizendo disso para dizer que a Amazônia é também um caso à parte, você trouxe alguém do Acre, eu queria mencionar isso, porque você me perguntou também sobre impactos e trajetória. Eu fui no secundário aluna de um filósofo, poeta, cantor, compositor, também um homem inserido na cultura wapixana, que é o Eliakim Rufino, né? Negro, descendente também de nordestinos, mas já nascido às margens do Rio Branco. De fato, a casa da mãe dele é na margem do Rio Branco, o centro de Boa Vista, Roraima, é sedimentado na margem direita do Rio Branco. E o Eliakim Rufino, ele foi um professor, filósofo, que ele primeiramente me apresentou essa condição de conectar.
porque sobre ser negra, eu e minha família nunca tivemos dúvida sobre isso. O trânsito do Maranhão à Amazônia, ele tem também seus estranhamentos, eu vou colocar assim, mútuos, né? Então, e disso nunca houve dúvida ou questão em ambiente familiar. Mas essa conexão entre as letras e a palavra, né? Meu pai, para dizer de palavra, era o pai da palavra, né? Todo mundo assim que o conheceu dizia que ele era bem capaz de derrubar um helicóptero só conversando, né? Então eu e a minha mãe ela usava a palavra para mover estruturas políticas. Então eu cresci numa casa onde as pessoas sabiam lidar com palavras. Meu pai foi à escola 4 anos e a minha mãe não foi à escola dia nenhum, por razões, né? Relacionadas tanto às condições familiares como mais gerais. Mas, de toda forma, para dizer de palavra, essa conexão ela foi muito difícil para mim. E aí, no secundário, eu tive esse encontro. Hoje a gente se encontra no ambiente digital, né? Eu volto em Roraima, minha irmã está lá, meus sobrinhos, e então a gente se encontra, mas sobretudo no ambiente digital, eu com ele aqui em Rufino. Mas você me traz sobre quando que essa conexão, né, ela começa. Então, já vi uma militância quando eu estava na Amazônia, eu morei em São Paulo um tempo estudando, né? E eu estou falando disso para dizer que eu fui desafiada a definitivamente estabelecer essa conexão quando a partir de 2005, 2006, a gente começou a construir a condição da disciplina de História da África e da Cultura Afro-Brasileira, e já dentro de uma movimentação no movimento negro de base acadêmica, que o Alex Hatz chama a atenção para esse conceito, produz esse conceito, né? E eu me torno professora da disciplina num curso de licenciatura em História, sem ter tido uma formação de base para isso. Sem ter tido a disciplina de História da África na graduação e nenhuma das pós-graduações, que então eu já havia frequentado 2, e eu tive que, aí, eu vou de Nilma Lino, né? Foi o movimento negro educador que me deu o instrumental, as ferramentas, né, a produção cultural necessária para, a partir daí, eu começo essa disciplina em 2009, mas eu já vinha com uma pesquisa anterior, porque eu sabia que eu ia assumi-la, e aí há uma conexão que ela é incrível, que é a produção teórica, a produção política dos movimentos negros e a produção literária, né, de escritores. E aí eu já fugindo um pouco do campo do teórico, no sentido, né, e caminhando um pouco para esse tema da literatura. Me interessei, li, e ainda sou muito leitora de literatura africana, propriamente dita, né, eu amo várias escolas africanas de literatura, Quênia, Moçambique, a Nigéria, né, que é bastante forte, Ruanda. Eu gosto muito da literatura da escolástica, Mukasonga, né? Enfim, estou falando de literatura africana, mas aí, então, eu vou caminhar, eu vou dizer assim, né? Como diz a Ellen Oléria, né? O caminho é pelo mato amassado, o caminho é pela pedra polida, né? Então, eu vou buscar o caminho dos grandes, das grandes, né? Que produziram literatura e que produziram a nossa condição, né? De seguir estabelecendo a palavra como possibilidade de existência presente. Você trouxe aí o afrofuturismo, né? E como uma condição de porvir, de devir, como uma existência que permanece e que inspira. Então, falei de literatura africana, mas a literatura brasileira de autoria negra amplamente e de autoria de mulheres negras, ela me encanta, né? Me encanta porque, ao mesmo tempo que é um espelho da minha própria subjetividade, é também o estranhamento em relação a mundos, né, que são descortinados por essas mulheres, por esses homens, e que são, ao mesmo tempo, imensidões sertanejas, né? Eu gosto muito, assim, da ideia de sertão. Eu mesmo maranhense, minha mãe era de Alcântara, né? Também da região de Quilombo, aí ao redor de Alcântara. Então, minha mãe cresceu em Ilhéu, em São Luís, mas minha mãe se casou e foi ao sertão do Maranhão. Eu já nasci no sertão, sempre fui sertaneja, né? O Maranhão, como é a Amazônia, é política, ecológica, né? E essa conexão, assim, da ideia dos sertões, dessas imensidades interiores, né? Daquilo
tudo, né, do sertão, esse lugar onde o pensamento se torna mais forte, apesar do poder do lugar. Acho que aí há uma poética, né, sertaneja que me encanta muito, que me encanta bastante. Então, eu encaro, talvez é até uma possibilidade de construção teórica mesmo, eu encaro essa viagem para o sertão como uma potência da gente viajar para dentro, para eu vou colocar assim, essa margem, né? Essa margem mais ocidental do Brasil, que é Goiás, né? Hoje eu penso muito, viu, Kalila, sobre isso, a minha pesquisa é sobre isso, de doutorado que eu estou levando. O sertão também como uma derradeira viagem dos africanos que também vieram do centro da África, né? Até a margem ocidental do continente, a viagem atlântica e depois a chegada nos portos atlânticos do nosso Nordeste e depois mais uma viagem que podia ter de 3 meses até 1 ano, dependendo, entre... Eu estava falando de boçalidade antes, né? Entre o desafio de manter a boçalidade e de construir a ladinidade, né? Sempre havia 2 africanos ladinos que, enfim, eram pessoas poliglotas que dominavam tanto o português como vários idiomas africanos para fazer a tradução durante a viagem. Essa viagem para os sertões, eu acho que ela é, para mim, uma metáfora de todas as nossas viagens contemporâneas a partir daqui, de onde a gente está no Brasil, sabe? Então, nós somos ao mesmo tempo atlânticos, transatlânticos, somos ao mesmo tempo internacionais, mas também somos sertanejos, né? Sertanejas, somos tudo isso, né? A Leodegar é assim para mim, o Luiz Severiano Luz é assim para mim, o Silvio Souza é assim para mim, e eu queria, para encerrar esse tópico, comentar uma questão, sabe, Kalila? Falando aqui da Leodegária, estava dizendo, né, filha de deputada, ela se torna professora, ela dá primeiras letras para gerações e gerações, que no contexto dela era muito, porque não havia escolarização universalizada como agora, então uma professora era uma autoridade, né, de grande... mas ela era isso, né, uma filha de deputado que tinha poder para se imprimir, eu vou colocar assim, né? Eu fico pensando, né, quantos escritos de mulheres negras, também escolarizadas, se perderam, né? Nós sabemos dos diários, aqui mesmo em Goiás a gente localiza diários, escritos, outros tipos de escritos considerados femininos de menor valor, mas que para mim tem imenso valor, que são escritos culinários, receita, que para mim, né, sem comida não há vida para nós, para povo nenhum, mas é inferiorizado por ser um conhecimento feminino e negro, especificamente no Brasil, em razão do trabalho doméstico. Então, esses escritos, eles se perderam no meio de uma operação de poder que nos desconhece, nos estranha. Exato. Nossa, muitas coisas, muitas coisas, né? Acho bonito tudo assim que você traz, né? Tô aprendendo muito aqui, então tô te escutando e ao mesmo tempo pensando, né? Vendo assim as conexões, as confluências, né? Embora sejamos de gerações diferentes, de lugares, localizações, né? Eu percebo também, eu sempre tenho, assim, gostado muito de conversar com pessoas, eu percebo muito essas confluências. E quando você traz o sertão, ai, é como se você me desse um abraço, assim, porque, cara, eu tenho dito sempre, né, que o sertão é uma das minhas escolas mesmo, né, tanto o sertão quanto o recôncavo, né. Minha mãe é sertaneja, na Bahia, do interior da Bahia, de uma cidade chamada Serrinha. Depois minha mãe vai para outra cidade que também é sertão ainda, né, que é Coração de Maria. E meu pai é filho do recôncavo, né, mas meu avô, pai dele, era da região ali de Canudos, né, então são regiões de muita resistência, né, eu sempre afirmo isso, né, dessa potência que é o sertão, né, a gente pensar, né, no sertão até como com um olhar epistêmico mesmo, né, porque é um espaço que tem tanta escassez, assim, se percebe a escassez, e a gente percebe no sertão o tanto de tecnologias que a gente desenvolve por conta dessa escassez, né, então tá aí a preciosidade quando você traz o sertão com esse olhar mesmo, né, focado, né, para esses movimentos de pessoas negras, né, voltados para essa historiografia ainda que precisa ser dita, né, que
precisa ser olhada com vigor, e eu fico, tipo assim, emocionada e feliz de saber que você está construindo algo em torno disso na sua pesquisa. Eu, né, nesse período que eu estou aqui no Centro-Oeste, né, eu conheci a Mel Gonçalves, né, que a gente conversou um pouquinho sobre literatura contemporânea, literatura de pessoas negras, né, daqui, né, desses territórios. E eu conheci a Mel Gonçalves, que ela é também atriz, né, performer. Eu assisti a uma apresentação dela em um evento aqui em Brasília, o Palavra Preta, né, foi um evento muito bonito, coordenado pela Tatiana Nascimento. Tiveram vários artistas, né, de diversos locais. E eu lembro muito, assim, do quão a fala da Mel era pungente, assim. E eu queria saber, assim, o que é que você tem lido, para além das pesquisas acadêmicas, né, que a gente tem nossa, é uma imersão, assim, muito, muito grande, né, com uma quantidade muito grande de leituras, mas nas horas vagas, e você falou também, né, do seu gosto pela literatura africana, né, trazendo várias referências, é, quais são, né, essas escritoras negras que você tem acompanhado o trabalho, né, quais têm sido, né, essas referências também, né, intelectuais, né, de escritoras que também, você trouxe a Nilma Lino também, que é uma grande referência, né, que faz uma pesquisa sobre o movimento negro educador, sobre a questão dos nossos cabelos, né, enfim, uma grande referência também. Mas assim, e outras, assim, né, quem você tem olhado, e outros também, né, mulheres e homens negros. Pronto, Kalila, é uma pergunta gigantesca. Quero chegar, que eu vou comentar. Eu queria voltar num tópico sobre o sertão, porque o Calunga, o morador do território, quando ele adentra aos vãos, né, ele vai ao campo, ao ambiente rural, no coração do território. Em Cavalcante se diz assim, em Teresina se diz assim, em Monte Alegre se diz assim: eu vou ao sertão. Então, eu queria ainda fechar esse tópico dizendo isso, que do lugar mesmo, do umbigo dessa festa afroliterária, de onde nós, né, nos colocamos para conversar, o sertão é lá onde o Calunga existe dentro do seu território. É também uma árvore, uma fruta, é uma linha no horizonte, é a pessoa, mas então nesse sentido eu queria comentar assim, né? O sertão é Calunga, né? O sertão é Calunga. E nisso talvez a gente encontre, eu quero fazer essa conexão, né? Tradição, tradição presente, a tradição hoje, o agora. Bom, tem muita gente atravessando o nosso mundo, né? O nosso mundo de leituras. Eu fiz aqui uma listinha. Você trouxe aí a Mel, que já é uma doçura, né? A Mel Gonçalves, uma pessoa incrível. A gente já tem feito coisas juntas aqui em Goiás. Preparei algum elemento aqui do que eu queria trazer. Tem dois movimentos que eu queria, dentro dessa questão, né? Eu queria trazer dois nomes senhores, eu vou chamar assim, né? Que são o Kuti, o pai dos cadernos negros, que nasce como uma grande empreitada literária em 1978, junto com o Movimento Negro Unificado. Vamos fazer uma conta rápida, 43 anos, né? De existência editorial, agregando a um projeto contistas, cronistas e poetas, né? Eu queria falar do Kuti e queria falar da Geni Guimarães, que eu acho que ela é uma poeta. Ela é incrível, ela é muito conhecida no ambiente de quem ama a literatura no Brasil, mas eu acho que a obra dela merece uma difusão, uma amplificação, sabe? Então, eu tentei separar um pouco do geracional, aqui algumas recortes, vamos dizer assim, né? Então, esses dois eu queria muito, muito destacar.
eu quero destacar dois nomes da minha geração. Eu não vou falar assim, elas são um pouco mais novas que eu, mas eu quero falar dessas duas mulheres. Lívia Natália, né, autora de Correntezas e muitíssimas outras obras, uma potência de literatura, né, que também teve aí na UNB, né, estou falando aí em Brasília, porque eu sei que você é radicada aí, pós-graduação. Lívia é minha irmã. Eu digo que ela é minha irmã. A Pronto. querida, estivemos no mesmo grupo, né, grupo de pesquisa, grupo de estudos na UNB. Massa, E ela é incrível, né? Eu incrível. leio a poesia dela com muito, eu me sinto muito potencializada na leitura de tudo que ela faz. E queria fazer também uma menção importante à Cristiane Sobral, né? Grande Cris, né? Cris é incrível, incrível. Multi-performer, né? Atriz, Multiartista. produtora, diretora teatral, e acima de tudo, não sei se ela acha que o meu acima de tudo é o mesmo dela, mas para mim, acima de tudo, poeta, né? É uma mulher que enfim, vem também fazendo, a Lívia também vem fazendo esse movimento. Queria comentar, acho que isso é legal, Kalila, um movimento também de uma editoria autônoma, independente, né? Exato. Eu sou minha própria editora, né? Eu acho que esse movimento, e nisso eu queria falar da Mel Adum também, né? Que é editora associada da Alguns Toques, né? Também de Salvador, e que também ali é um empreendimento editorial muito importante, em certa medida precursor na Bahia, né? Porque a gente tem movimentos também em São Paulo, no Rio, em Minas, dessas editorias de protagonismo negro. Eu acho que essa conexão, né, entre a autoria e a editoria, no sentido da condição de se publicar também, porque alguma coisa que a gente estava falando antes, né? Às vezes você tem produtores de literatura, ou seja, autores, né, literatos, mas nós temos gerações e gerações de negros que não foram publicados no Brasil, que vieram a ser publicados tardiamente, ou que foram pessoas que foram publicadas de forma esparsa, né, e que por causa dessa maquinaria não alcançaram a condição de que mais públicos tivessem acesso à sua produção. Então, eu estou aqui falando de algumas dessas pessoas. Eu queria destacar, porque é também um campo que é pouco, não sei se pouco, mas enfim, né? É um campo que os próprios cadernos negros chegaram a separar volumes específicos porque os contos, né, não tinham encontrado ainda um vetor de veiculação na coleção Cadernos. Então, queria chamar a atenção para algumas autoras, né, a Aline Negrinja, a Fátima Trinchão, a Denise Lima e a Lia Vieira, né? E gosto também do Benício dos Santos. Eu queria indicar também, comentar, né, esses nomes como contistas brasileiros que são muito significativos e que merecem ser trazidos e serem conhecidos. E aí eu estou falando de Brasil, mas eu queria, nós estamos aqui conversando também a partir de Cavalcante, um pouco a cena do Centro-Oeste, um pouco a cena goiana, né? Eu quero, você já trouxe a Mel Gonçalves, eu tinha separado um pouco de poesia dela, eu quero falar, na verdade, comentar isso, né? A Mel Gonçalves, que é a autora da poesia Sã e Salva, eu queria poder respirar sem medo de me asfixiar no meu passado. Eu queria andar nas ruas sem medo de virar a próxima esquina. Eu queria minha inocência de volta de quando eu era menina e não vivia com meu coração assombrado pelas más lembranças de uma vida inteira. Eu queria dançar e sorrir sem precisar me importar com opiniões masculinas, com julgamentos femininos. Eu queria respirar e dormir uma noite inteira sem acordar apavorada. E segue. A Mel, ela é uma poeta performer, atriz, né, mentora em vários projetos do autoestima para mulheres, pesquisadora de artes dramáticas, né, de dramaturgia,
ela é parte do corpo cênico do Instituto Basileu França, que é um instituto de artes importante aqui de Goiás, formada, né, em artes dramáticas, ela ama o teatro, ela é do Gustavo Ritter, um centro de artes também importante aqui, ela é egressa do curso de teatro ali, membro do coletivo Tonos, da Sem Nome, Companhia de Teatro, ela é de 2 saraus, né, o das Minas e o Solidário de Goiás, eu estou lembrando de iniciativas dela, e nesse momento ela tem um livro no prelo esperando impressão, elas têm inclusive uma campanha, né. Eu queria comentar isso, né, a Mel diz que o escrever para ela é expurgo, refúgio, a resiliência e a transmutação da dor, né, em vida, em força. A gente não chegou a comentar disso, né, só indiretamente, eu acho legal, né, Kalila, conversar sobre isso, né, a dor, ela não é todo o nosso ser, mas ela é uma parte constitutiva, inclusive da escrita, né, a Mel traz isso de uma forma muito significativa, e ela também, em muitos ambientes, como a gente que transita nesse espaço conhece, gente que escreve muito e não encontra as condições, até subjetivas, de mostrar seus escritos, porque nós temos uma subjetividade em que tudo nela, e os escritos por parte também disso, são sempre atacados de recepção, né? Então a Mel, ela chama atenção para isso. Eu queria destacar o nome da Mel. Eu separei, Kalila, o nome eu quero falar de Lavínia Mendes, que é autora de Rascunhos da Minha Alma, mas eu queria falar disso, né, da oralitura urbana periférica na cidade de Goiânia, Aparecida, Trindade e Senador Canedo. Tem uma cena muito efervescente aqui, a gente tem em Norocite, a parte noroeste da cidade de Goiânia, a parte mais empobrecida da cidade, né, seria assim a nossa... uma das periferias mais visíveis, mais amplas, de maior densidade populacional. Lá tem um movimento chamado Norocite, né? Que é essa articulação entre a periferia e esse... o porto-inglês, né, que eu chamo, que é essa importação que a periferia faz do inglês e que dessa ressignificação, que é parte também das nossas invenções, né? Incrível. Muito incrível. Invencíveis invenções para continuar existindo. Então, tem muita gente legal nesse campo. Eu vou destacar a Luz Preta e destacar a Iná Avessa e a Mana Bia, essas 3 jovens. Nós temos mais gente aqui, mas eu vou destacar essas 3 jovens. Elas têm escritos ou elas têm música, né? E aí eu estou chamando esse campo aí de uma oralitura, que é justamente a retomada da palavra, do repente, do ritmo e da poesia, também como um campo de inscrição literária, na minha opinião, né? Eu sei que há um grande debate, uma crítica sobre esse tópico, mas eu acho que para nós, da comunidade periférica, da comunidade negra, não há dúvida. Não há dúvida. Que é uma retomada literária, né, que é um posicionar-se no lugar. Eu vou aos shows delas, aos slams, às apresentações, eu consumo. Isso que você traz, Janira, é muito do que a gente tem falado, né, dessa tradição, junto com esse afrofuturismo, né, esse entrançamento mesmo, né, quando a gente volta, na verdade, quando a gente continua com a oralitura, quando a gente continua a fazer, né, essa arte, né, voltada, né, para as comunidades, voltada para o coletivo, né, quando a gente pode ser escutado, quando a gente pode colocar, né, essa palavra de uma maneira que transmita a nossa liberdade de ser, né, eu acho que isso é muito potente, e que bom que você está trazendo essas referências dessas jovens, junto também, né, com essas outras referências, né, você trouxe a própria Mel Adum, né, da Bahia, que junto com Gueluá Adum, né, tem também essa editora, né, que vem também dessa escassez de editoras, que você traz essa problemática do mercado editorial, né, da própria cadeia produtiva do livro, né, que muitas vezes acaba que a gente não conhece os autores exatamente porque esses livros, eles acabam não circulando, né, não sendo difundidos, né, e trazer também essas referências, né, desse Goiás, que é plural, né, e que
o nosso imaginário muitas vezes é construído de uma forma muito uníssona, né? Pensando, né, na minha baianidade e das referências que a gente vê na televisão, nas rádios, da própria escrita goiana que chega nos livros didáticos, né? Acaba sendo muito sempre a mesma pessoa, sempre as mesmas referências musicais, inclusive, né? Dessa poética, dessa poesis, né? Que está para além, né? Desse estereótipo, né? Desses estereótipos que firmam, né? Nossas individualidades, nossas subjetividades, né? E nosso coletivo também, né? Que tem muita coisa. Né? Então, fico muito feliz quando você traz a Cris, a Lívia, que são também grandes referências, a Geni Guimarães, né? Eu acho lindo Cor da Ternura, né? É um livro que continua sendo muito atual. O próprio Kut, quando questiona, né, quem tem medo da palavra negro, né, você traz o conceito de boçalidade que a gente ressignifica, e o Kut faz o mesmo movimento, né, assim também reiterando assim essa necessidade de firmarmos, né, com orgulho e ressignificarmos, né, o que a gente hoje tem chamado de racismo linguístico. A gente tem também interagido com outras nuances aí, mas eu acredito muito assim nessa língua, né, na linguagem, como esse movimento da gente estar transformando, né? Estamos na disputa e precisamos mesmo, né, trazer ela para o nosso lado e amplificar, né, essas vozes todas e os saraus e tudo isso. Tem sido é muito bom escutar, saber que tem esses movimentos no Goiás, né, em Goiânia, e você trouxe também essa poesia, né, da Mel Gonçalves, que é uma grande artista, e a Lavinha também, que está aí com esse novo livro lindo, né, que você mostrou a capa, um livro muito lindo, lindo, né, a potência dessas letras, né, dessa geração também jovem que está chegando e já com esses caminhos abertos, né, o próprio Quilomboje é nossa escola, assim, né, nosso pontapé aí de referência. Kalila, que incrível, eu acho que é isso. Eu queria fazer uma aliança entre o passado e o presente, em cima disso que você traz, né? Você relembra aí de alguns dispositivos e repertórios mesmo, né? Que você traz da ressignificação da palavra negro, né? Que instruiu tanto a geração fundadora do movimento negro unificado. Eu queria eu vou comentar esse material da Lavínia, que está editado pela Dandara, tem texto meu, tem texto de uma coletividade ligada ao Negra, que é o núcleo nosso de base acadêmica lá no IFG, né? A Lavínia é oriunda também desse campo, mas ela, enfim, ela é oriunda de muitos campos, é baiana também, radicada em Goiás desde criança. Mas o que eu queria comentar também, acho que, Kalila, sua fala me inspirou a lembrar, né? Tá caindo fulô, é o que se canta no interior de Teresina de Goiás, de Monte Alegre, de Cavalcante, no território Calunga. O que é isso? É marimbondo, sinhá, é marimbondo, sinhá. Eu estou lembrando que eu já fui em muitas festas de vãos, já dancei bastante sussa, esse português, né? Como a Lélia traz, aplicado a essa composição popular, esse cancioneiro, eu vou colocar assim, né, compartilhado no território, né, desde a cantoria da beleza, né, o cantar na folia, a beleza do sertão, tá caindo fulô, nada mais próprio para o mês de julho e agosto, quando o chão fica amarelinho de flor de ipê, né, ao redor da árvore. Como não cantar Tá Caindo Fulô, né? Como não fazer o elogio da beleza dessa poesia coletiva, compartilhada, saindo da boca de gente tão nossa, tão perrachado, tão
tão telúrico, tudo tão bonito, cantado na sanfona calunga, né, acompanhado do estandarte, do cortejo. Então, eu estou falando disso para dizer que esse trânsito entre a roça e a cidade, esse trânsito entre a periferia e o centro, que a gente faz os nossos mandados, a nossa compra, a periferia e o grafite que do Preto Dercy, que ilustra a nossa cidade em vários lugares. Eu acho que há um campo muito bonito aí, e para ainda falar de tradição, antes de finalizar esse pedaço aqui com a Lavínia, eu queria comentar sobre as congadas. Eu fiz um movimento, hoje o álbum de fotos estava até me lembrando disso. Nessa data, há 4 anos atrás, eu estava na festa em Catalão, né, dia 10 de... Festa é dia 12, né? Hoje eu estava olhando o álbum, e lá eu coletei duas canções. Uma dizia assim, que preto é esse? Que preto bonito. Que preto é esse? É o São Benedito. E segue a canção, mas eu queria marcar esse refrão, né? Que ele vai intercalar. Imagina, são canções que têm 100, 120, 150 anos nessa região, onde o que seria a beleza negra há 100 anos, quando nasceu essa canção que se torna popular na voz do congadeiro, né? O que era a beleza negra? E o que é a gente pensar o elogio da beleza negra como possibilidade, sabe? Apesar de toda a feiura, eu estou aqui elogiando a beleza da nossa gente, nesse santo que que é o nosso orago, sabe? Isso é incrível. E para finalizar ainda sobre congada, Kalila, a professora prolixa, mas eu chego lá. Para falar ainda sobre congada, né? Houve um excerto poético que me chamou muita atenção. Ele dizia assim: cadê o vaso onde eu coloquei a flor? É uma canção de coro. Cadê o vaso onde eu plantei a flor? E o coro responde: eu não vou mentir, eu quebrei o vaso e salvei a flor. É um pouco mais poético que isso. Eu estou resgatando de memória que eu não tinha pego essa anotação, mas é um pouco mais poético que isso, mas é essa ideia, né? Onde está aquele vaso onde eu plantei a flor? Olha, eu salvei a flor. O vaso eu não sei, sabe? E aí essa poesia que nasce no entrelugar entre o vaso que informa e a flor como possibilidade de vida. Eu acho que é por aí assim, nesse lugar, que nasce esse livrinho maravilhoso. Ele só é chamado de livrinho por causa de um tamanho de folhas, mas ele é uma potência. Ele foi premiado pela editora Dandara. Ele é o escrito de uma moça, uma garota de 24 anos agora, uma moça lésbica, negra, periférica, uma baiana. Minha conterrânea aí. Uma conterrânea da cidade de Utinga, que veio para Goiás, mora na cidade de Aparecida, na verdade, mora em Aparecida de Goiás. Incrível. Aparecida de Goiânia, né, o nome da cidade. E ela faz um elogio da chuva. Como começou a chover no sertão, eu queria dizer para vocês, assim, quando eu vim para cá, eu tinha uma birra com chuva, porque na Amazônia, onde eu cresci, chove todo dia, né? Eu tinha birra com chuva. Então, eu vim para cá, passou 6 meses sem chover. No primeiro dia que choveu, eu estava em sala de aula, meus alunos não tiveram o respeito de pedir licença, foram todos correndo para a janela e ficaram loucos. E aí eu fui para ver a chuva, mas chuva para mim era uma coisa de todo dia, né? Então eu fiquei vendo a chuva, um pouco entediada, depois que todo mundo se satisfez de ver a primeira chuva, depois da grande estação seca, voltamos à roda, à atividade pedagógica, e eu falei, gente, que coisa, uma chuva! E eles me ensaboaram, né? Eles falaram, professora, a gente não pode falar mal da chuva, tem 6 meses que não chove. E aí eu aprendi a ler o poema das gotas de chuva no Goiás, sabe? Então, eu troco muito com a Lavínia, que é nordestina como eu, e radicada aqui. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente está aqui, nesse caso, sabendo ler os poemas da gota de chuva no sertão. Então, eu queria dizer, a chuva não caiu. De Lavínia Mendes, chuva boa, fértil, pouca, rara. Gotas de esperança banhem-me, corram risco de me afogar.
não consigo esperar mais muito. Mereço eu esse castigo anual? A previsão de tempo se repete, incansável, nuvens descansam, apenas o azul infinito cintilante na retina, enjoativo, drástico, cheiro de quase nada, paisagem em preto e branco andando milhas sem sombra, o cotidiano no meu sertão sem fim. Uau, muito lindo, muito lindo. Nossa, fiquei viajando aqui enquanto você estava lendo, né? Porque essa ideia da chuva, né? Lugar que é muito árido, né? Que tem muito seco. Como a chuva, ela é algo assim, é um evento, né? É um grande evento mesmo. E eu gosto quando você traz também, você fala das festas, né? Das comunidades, fala do congado, e como a biointeração, né? Essa relação com a natureza, é algo muito nosso, né? Tá tudo junto, é tudo integrado, né? E às vezes a gente vai também perdendo um pouco dessa conexão. Uma das coisas que muito me chamaram a atenção quando eu estive aqui, né, quando eu comecei a morar aqui no Centro-Oeste, é isso, sobre o período das chuvas, né? Porque eu sou do Recôncavo, e lá chove, né? Chove muito, né? Tanto que a região da Baía de Todos os Santos, né? É o côncavo da Baía de Todos os Santos, é o Recôncavo. É o interior próximo do litoral. E é um lugar onde se planta muito, onde tem uma terra muito fértil. Então, mês de junho, mês de março, chove muito, né? A gente tem chuva agora no verão, tem chuva o ano todo, assim, né? Não fica muito tempo sem chover. Então, quando eu vim para cá, que eu vi assim seco, aí eu, eba, São João vai ter chuva. Dia de São, sabe, aquela coisa assim de contar o dia da chuva, né? E não, nada de chuva no São João, eu ficava muito chocada assim com essa. E sinto muito. Quando chove, eu também faço igual seus alunos, assim, eu fico. Abre a janela para ver, porque realmente, assim, é um marco. E lindo demais, assim, esse livro, né? Assim, livro para a gente, a Lívia Natália mesmo fala, né? Que o livro impresso para nós, pessoas negras, ainda é algo muito, muito importante, né? A gente tem que mostrar mesmo, a gente tem que falar, dessas publicações, porque é um processo, né? Eu estava aqui, né, quando eu li para vocês o início da nossa roda, eu abri com um trecho desse livro, né? E a gente sabe o quão né, correria poder fazer uma publicação como essa, né? Quantos anos, né, para a gente ter isso aqui nas nossas mãos, né? Então, assim, é importante, né? Isso que a gente está falando aqui, isso que a gente está trazendo, é muito para trazer, né, assim, muito para afirmar, né, o quão as coisas para a gente realmente faz parte de todo o movimento, né, de militância, de conquistas, desse individual coletivo. Nunca somos muitos, né, para fazer isso acontecer. E chegando ao fim da nossa conversa, né, maravilhosa, eu queria ficar aqui a tarde inteira, a noite inteira, o dia inteiro, todo o tempo conversando, porque a gente tem muito o que trocar e eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, para essas prosas. Eu queria saber, Janira, assim, o que é que você diria, o que é que você pode dizer hoje, né, enquanto essa pesquisadora, essa mulher, né, que chega, faz esses trânsitos todos, que faz essas imersões de estudos, de leituras, né, de viagens mesmo, né, que sai e o que é que você pode dizer hoje para a juventude, né, para esses jovens quilombolas que estão nos vendo, para a comunidade Calunga, esses jovens da comunidade Calunga, jovens dos interiores, né, do país, dos subúrbios, né, dos bairros populares, como você trouxe. O que é que você diria enquanto essa mulher, né, que tem trançado, né, pensamentos, feito pesquisas, né, o que é que você diria para eles, né, hoje? Essa é a questão, eu acho que é a mais difícil, mas me arrisco, né, em dizer que nós somos a razão da existência de tudo que nossos ancestrais foram, né?
E por isso nós somos potência e continuidade, né? Por isso nós somos um encontro radical, né, no presente, conosco mesmos, né? Um encontro que eu vou dizer isso, né? Partindo desse campo do tempo, né? Eu penso muito ancestralidade como... Eu gosto dessa metáfora que você traz, Kalila, do trançar, né? Eu penso muito ancestralidade como o encontro do futuro com o passado no tempo presente, sabe? Então, o sentido de ancestralidade aí é o encontro que nós marcamos conosco mesmo, com a nossa geração agora, né? Acho que a primeira coisa a dizer seria isso, né? É um date, um encontro amoroso, né? Que nós temos com a nossa própria geração. Isso é ancestralidade, muito embora muita gente costume muito pedir bênção ao mais velho, ao mais novo, e esquece de pensar que os que estão no nosso mesmo barco é que fazemos sentido desse trânsito entre o passado e o futuro, né? As gerações descendentes, elas terão condições de existência se nós fizermos agora. Então, é por isso que o poeta diz, faz o teu, benção, né? Faz agora. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, e eu queria insistir no fato de que nós existiremos, porque nós vivemos um contexto de guerra híbrida, né? De guerra social, um contexto em que aqueles que nos odeiam não se intimidam em se pronunciar publicamente. O ódio contra nós, ele não é novo na nossa experiência histórica, e nós estamos aqui, somos maioria. Queria dizer isso para a juventude. Nós somos herdeiros de quem fez muito, e nós estamos aqui, somos maioria, e eu acredito muito que nós estamos à altura de ser aquilo que nós somos. Por isso eu quero fazer o elogio da juventude negra, e dizer que o que vocês fazem, o que produzem, é o que nos constitui como riqueza, como pluralidade, como potência, como possibilidade, e arriscando muito, o afrofuturismo ele é possível, né, nessa ponte suspensa no presente entre o passado e o devir. Então, as minhas palavras, Kalila, elas são de muito realismo, mas, sobretudo, de persistência. Né? A Vanessa da Mata, ela tem uma música muito simpática, que eu acho, e ela diz isso, ela sugere isso na composição poética dela: alegria e persistência sempre. Eu acredito muito nisso. Que lindo, que bonito. Nossa, eu fiquei aqui realmente muito emocionada, né, porque é muito bom a gente poder seguir, né, seguir os passos dos que vieram antes, honrando mesmo esses caminhos, né, que vocês puderam, né, pavimentar para a gente estar aqui hoje fazendo isso, né, fazendo festa afroliterária. Só existe porque existe Janiras, né, Cutis, né, enfim, Conceições Evaristos, tantas outras figuras assim que ajudaram e que fomentaram, né, esses movimentos negros. Eu estou mesmo muito emocionada, Janira, estou muito grata por nosso encontro, muito feliz assim de ter você, de escutar tudo isso que você nos trouxe, assim, enche o coração de esperança mesmo, né, saber que estamos em movimento, que existimos, né, que vamos continuar, que persistimos, né, que somos presentes, somos passado, presente, né, e segue, né, somos esse futuro presente aí. E eu queria te agradecer muito, né, te agradecer muito mesmo pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela força, né, das suas palavras muito potentes, palavras encorajadoras, né. Queria que você deixasse suas considerações finais e depois a gente se despede, né, de quem está nos vendo de casa. E é isso.
Obrigada, gente, por acompanhar, pela paciência na escuta, a você, Kalila das Mercês, que conversa agradável, que delícia poder estar aqui, e, e faço um elogio público à Festa Afroliterária de Cavalcante. Que ideia incrível, que iniciativa inspiradora, desejo sucesso e vida longa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Janira. Eu me despeço de todo mundo que está nos assistindo. Agradeço mais uma vez a Bárbara, a Daniela, né, pela interpretação aí brilhante, a toda a equipe que está conosco. E vou encerrar minha fala com o dizer de um conterrâneo meu, chamado José Carlos Limeira, que deixou um legado incrível para a gente. Ele fala o seguinte: por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Axé.